Boa noite. Tudo bem com vocês? Todo mundo espalhado lá para trás, um auditório imenso. Só nós aqui. Não querem chegar mais para frente, não? A gente ficar mais pertinho? Tem uns que correm do ar, né? Mas hoje não tá, não. Não tem nenhum aparelho aqui incidindo sobre a gente. Vamos ficar mais perto. Essa é a turma de sexta. Quem estava aqui no sábado? Então, essa é a famosa turma de sexta do ponto de encontro, né? Tem alguém que quer da segunda? Da terça? E de amanhã tem alguém do sábado? Não vamos considerar uma falta, já que você está aqui hoje, né? Exatamente. Enquanto a gente está podendo acompanhar, não é uma falta. Só não começou na sua turma específica, mas não vai faltar oportunidade. Bom, gente, vou falar um pouquinho antes, rapidinho, né, do ciclo, só para a gente... Hoje é o primeiro dia de vocês. Como a Marie falou, meu nome é Laísa. No final, a equipe vem aqui para vocês conhecerem novamente quem não esteve no sábado e conhecer. Mas, assim, antes de entrar no tema de hoje, porque hoje já é aula 1, né, o que é o Espiritismo, eu queria só ambientar um pouquinho, né, situar, porque vocês estão chegando. E o ciclo 1, ele é o primeiro ciclo de 10 da ULI, né? Então, tem assim... Vamos com calma, né? Por quê? Porque o ciclo 1, eles são os temas básicos da doutrina espírita. E essa aula 1, ela costuma trazer uma pincelada de vários aspectos, de vários tópicos que vocês vão ver depois em cada aula logo na frente, né? Vocês vão ver aula Deus, Espíritos, cada coisa que a gente falar aqui hoje vai ser aprofundada, né? De alguma forma, nessas aulas posteriores, para vocês não saírem daqui hoje, poxa, eu queria saber era de mediunidade, eu queria saber era de reencarnação, porque é assim, né? Muita gente já vem com um tema que gostaria mesmo de aprofundar. Mas hoje é uma aula introdutória, né? A gente vai falar da doutrina, do que é o Espiritismo. Oi? Isso é um apanhado do que é esse espiritismo que eu estou chegando, né? Para conhecer no ciclo 1 da Universidade Livre do Espírito. Então, a gente vai dar uma passada pela história também, né? De como surgiu tudo isso, para a gente situar e lembrando que o que é o real convite, o que a gente aqui nessa casa entende que é o espiritismo para a gente e a sua profundidade, né? Então, a gente vai fazendo esses combinados aí. Mas uma dúvida ou outra, claro que a gente vai conversar. Não é para vocês não perguntarem ou não interagirem, é só porque para vocês entenderem que tem um encadeamento, que tem uma sequência, né? E quanto mais a gente foca ali naquele tema, os outros, né, vão surgindo. O outro combinado é que nossas aulas elas são gravadas. E depois elas são publicadas na TV Harmonia, né, no canal do YouTube. Então, assim, quando vocês forem perguntar, e eu quero que perguntem, né, participem da aula, faz a aula ficar, né, mais viva. Então, a ideia não é vir aqui despejar um conteúdo para vocês. Então, estejam à vontade para perguntar. Aquela pergunta que pareça a mais boba possível, faça, porque faz parte do conhecimento, né, do aprendizado. Aí, sinaliza, porque esse pessoal que está ao redor, eles estão com o microfone, porque para sair pergunta e resposta, né, para quem vai assistir a gravação depois, é importante que a gente faça a pergunta no microfone, tá? Então, esses dois. Quem aqui já conhece bastante do Espiritismo, já estudou um ou mais livros, já frequentou cursos? Alguém? Já frequentou. Aqui? Já fez o ciclo 1 há 10 anos atrás. Esse é o semestre do povo voltando, viu? Tem vários dias que tem pessoas. Falei, o que você está fazendo aqui de novo? Voltei. E quem está conhecendo pela primeira vez? Ouvindo falar o que é pela primeira vez? E quem está vindo nessa casa pela primeira vez? Bom, então vamos começar a nossa aula. E aí eu pergunto isso porque por que é importante para a gente? Porque o ciclo 1, né, como eu falei que é básico, a gente precisa dar começar.
Então, para alguns, vai falar, pô, está repetindo, eu já sei isso, mas nunca é um repetir, né? A gente é espírita, a gente evolui, então nenhum conteúdo é igual quantas vezes a gente vê. Mas, né, quem também já tem, já pode participar também mais, contribuir, né? Mas lembrando que a gente precisa ter esse nivelar para quem nunca conhece, né? Conhecer aquilo que, mesmo quem já leu, mas eu estou vendo que a turma aqui está mais equilibrada, né? Do que algumas que já tem pessoas que estão há mais tempo na caminhada. Mas, como eu falei, o conhecimento é sempre novo, mesmo sendo o mesmo tema. Então, vamos lá, vamos falar sobre o que é o Espiritismo. Eu vou passar aqui os objetivos desse tema e os objetivos específicos, para vocês entenderem o que a gente vai conversar hoje. Né? O objetivo geral é apresentar uma visão geral e sintética do que é o Espiritismo. 1h30, 2 horas, não, 1h30, né? Para a gente sintetizar isso aí, porque é muito conteúdo, né? Quando vocês conhecerem as obras, vocês vão ver que 1h30 é só um pedacinho. Os objetivos específicos: situar historicamente a época em que se deu o surgimento do Espiritismo como doutrina, né? Entender como funcionava não só a sociedade, mas o pensamento humano nessa época. Traçar um perfil biográfico de Allan Kardec, que foi quem sistematizou, né, todo esse conteúdo, esse conhecimento, e publicou várias obras. Apresentar os livros básicos de Allan Kardec, fazendo uma síntese. Então, nós vamos conhecer, né, um pouco dessa obra e como ela foi construída, explicar de modo lógico e não dogmático os princípios básicos do Espiritismo, quais são os pilares, né, desde o seu início até hoje, o que a gente pode trazer para a nossa vida hoje, aprofundando cada um deles, né? Mostrar por que o pensamento espírita pode ser encarado sob os aspectos científico, filosófico e religioso, né? Porque o espiritismo ele tem essas 3 bases, né? Que é a ciência, a filosofia e a religião. Então, nós vamos passear por esses temas aí. Mas, antes de tudo isso, eu quero saber de vocês, o que é o Espiritismo? Mesmo quem nunca estudou, alguma coisa trouxe aí para estar aqui hoje querendo saber. Tem um fiapinho de alguma coisa aí, né? Mesmo para quem não conhece a fundo ou nunca estudou. Mas, assim, eu queria que vocês falassem, mesmo não tendo lido, o que é o Espiritismo? Aqui, ó. Rita. Oi, Rita. Oi, Rita. Tratar e conhecer a história dos espíritos. Tratar e conhecer a história. Tratar o conhecimento, né? Da história dos espíritos. Uhum. Que mais? A origem, né? Origem. Isso já derramou a água aqui, mas tudo bem. Quem mais? Você, André? Tem certeza? Não vem nada assim? Aqui, Marió. Luciana, né? Luciana. Vamos juntando aí. Eu complementaria o que Rita falou, é a evolução do nosso espírito em si, né? É o conhecimento de nós para essa evolução, tanto nossa como da humanidade. Tanto nossa como da humanidade. Voltando para si. O lado de cá está ganhando, hein? E aí, vai empatar? Vai... E aí, quer terminar de... Vocês vão para o 3-0? Primeira vez. Gente, eu entendo, é o comecinho, vocês estão tímidos, eu estou aceitando, mas bora perguntar, minha gente, bora falar. Espera aí, calma. Muita calma nessa hora. Eu entendo que é uma doutrina que utiliza bases científicas para explicar a religião. Bases científicas para explicar a religião. Ó, a gente vai fazer um texto daqui a pouco, né? Que mais? Ninguém do lado de cá. Nicolas quer falar, é Nicolas, né? Eu acho que Nicolas quer falar. Ele está me olhando com a cara assim, o zoinho, pedindo o microfone. Alô? Eu acredito que o Espiritismo eu considero como uma doutrina ou até uma filosofia de vida,
uma maneira de enxergar o mundo e acho que, como assim, para a gente evoluir e ajudar os outros. Acho que esse é o principal ideal e o caminho. Olha, tá vendo? Que se eu enxerguei os olhinhos pedindo o microfone e acertei. Minha mediunidade tá boa, né? Bom, antes de comentar essa fala de vocês, eu vou colocar outra pergunta. Qual a sua utilidade? Para que vocês acham que serve o Espiritismo? Eu olhei, pensei, falei, deixa ele. Para que serve? Silêncio. Até para o nada também serve. Silêncio. Aqui, ó, Rita. Duas Rita, Ritas. É. Voltando à pergunta As anterior. duas de terça, né? Terça. Terça. Firme e forte, né, Rita? Voltando à pergunta anterior, eu acredito no Espiritismo ser uma doutrina onde a gente vem... Na verdade, assim, ela vem explicar as nossas reencarnações. Eu acredito que seja basicamente isso. E que a nossa utilidade talvez seja do crescimento a cada encarnação, do desenvolvimento, até que a gente chegue a uma evolução aí talvez plena. Se é que existe essa plenitude, né? Já que a gente é um ser em constante evolução, em constante aprendizado. Mas como acredito que ela seja de reencarnações, a gente está aqui revivendo ou completando alguma vida lá atrás, acredito que em algum momento chegamos a um patamar pleno de evolução e aí talvez não precise reencarnar mais. Não sei. Vamos conversando. E assim, deixa... Pode? É porque eu botei algumas anotações aqui, né, que eu estava lendo. Então, assim, eu acho que o utilitarismo é para melhorar a relação humana e reconhecer as pessoas até encarnadas, né, reencarnadas, para que a gente possa ter uma boa relação e um crescimento espiritual. Olha o Laje de Cá se manifestando. Boa noite, gente. Eu acho que além assim, do que as colegas já colocaram, pelo menos para mim, que me encanta, eu acho que é esse chamado mesmo para a reforma íntima. Que eu acho que é o que faz a gente ter esse entendimento dessa dimensionalidade que tem, né? Da espiritualidade, da alma, dos espíritos, das pluralidades das existências. Para mim é muito forte assim que eu acho que inerente a tudo isso somos nós, a nossa reforma, para poder lidar com o outro desse entendimento do que é o espírito, do que é essa dimensão. Bastante a reforma íntima. Mais alguém? Sobre o que é o Espiritismo, eu acredito que é um conjunto de condutas e revelações trazidas pelos espíritos superiores, de uma forma sistemática, e a utilidade seria nos trazer a revelação do porvir dessas reencarnações, como é essa vida futura, como é que pode ser essa vida futura dos espíritos a partir de suas escolhas, e dessa forma nos ajudar nas nossas reflexões para a nossa reforma íntima. Viu que quando a gente futuca sai tanta coisa? Alguém mais? Vamos falar. Eu acho que, boa noite, Boa. o grande ganho da doutrina espírita, a grande utilidade é entender o processo reencarnatório. É uma doutrina que traz essas respostas, né, do porquê estou aqui, porque às vezes a gente se interroga por que passa por determinadas situações e pensa que é em função de algo de agora que a gente não entende. Na verdade, são coisas de outras vidas, né? Então, eu acho que a grande utilidade é o entendimento mesmo dessa... Então, certamente, cada um aí
se fosse obrigado, né, a dizer algo sobre isso, sobre o que é inutilidade, teria uma resposta, né? Porque ninguém saiu de casa sexta-feira à noite para vir conhecer o Espiritismo sem saber imaginar algo sobre isso, sem estar buscando algo, né? Alguma coisa está pulsando aí dentro. Mas todas essas falas, elas são ainda um pouco reducionistas diante do tamanho do que é o Espiritismo, né? Da profundidade que é esse conhecimento, da profundidade do que essas revelações, né, vamos chamar assim, porque foram por vários espíritos, mas do que cada um veio nos trazer e nos convidar e nos mostrar, né, de fato sobre quem nós somos. Então, assim, ninguém está errado na fala aí. Ninguém está errado. A gente vai juntar essas falas e vai conversar sobre essa doutrina, sobre esse conhecimento, e vai perceber, não hoje só, não. Vocês vão, a cada aula, mergulhar mais fundo nesse mar aí de conhecimento e tentando entender mais e mais e mais, até entender o chamado. Porque, quando eu digo entender, não é aquilo que eu falar, o que qualquer outro facilitador falar, mas é o quanto isso vai tocar vocês, né, para chegar à compreensão da profundidade que é esse conteúdo, né? A gente, olhando assim, eu penso, estamos nadando na beirada da praia, né? E a água está toda aí desse conhecimento e a gente ainda não tem noção da profundidade que é o chamado, né, desse conhecimento, dessa revelação e dessa proposta que o Espiritismo nos oferece. E vocês vão ouvir o tempo todo isso aqui na ULI, a ULI inteira, e eu acho que cada tema é importante que vocês olhem com esse olhar, né, do que ele está me chamando para ir para mais a fundo aí. A gente fala muito do voo do espírito, mas vamos falar do mergulho do espírito, né, do mergulho para conhecer. E aí a gente entendendo essa profundidade. Então, vou falar um pouco, mas sintam-se à vontade para perguntar qualquer um dos temas e interromper. Vou falar um pouco do conhecimento em si, né, do que a gente viu ali nos objetivos. Então, o que é o Espiritismo? Eu tirei essa frase do livro, que é o livro base de vocês, né, Conhecendo o Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina que trata da origem e da natureza dos espíritos e de suas relações com o mundo material. Seu foco básico é a natureza espiritual do ser humano. E quando a gente pensa o foco básico na natureza espiritual do ser humano, tem um entendimento muito importante aí, que é a mudança do nosso olhar em relação à vida, a tudo que a gente constrói e realiza, ao ambiente externo, né, ao universo. Por quê? Porque a busca do ser humano, né, de si mesmo, sempre foi de dentro para fora, sempre foi de fora para dentro, né, querendo encontrar fora a sua explicação, as suas respostas. Mas quando a gente fala da natureza do ser humano, a gente está falando de quem? Da essência. Quem é essa essência? O espírito. Quem é o espírito? Eu, você, nós somos os espíritos, né? Aí a gente fala assim, a origem e a natureza dos espíritos. Na nossa mente vem assim, os espíritos superiores que falaram, o obsessor que a gente vê na reunião mediúnica. Mas será que vem que esse espírito sou eu? Então, a natureza que ele está falando aí é a nossa, é a de cada um como singularidade, né? Então, a gente está falando do ser humano, pessoa, espírito, né? E o convite maior de se entender dessa forma e conseguir olhar a vida material, olhar tudo que a gente experiencia de espírito para tudo que nos acontece, né? E não que aquilo que acontece está por o espírito, não. O espírito é a raiz, é o centro de tudo que está acontecendo, né? Então, uma virada de um convite aí de inverter esse olhar e começar a ver a vida como esse espírito que você é, né? Partindo da essência para o externo, partindo da essência para tudo que nos ocorre e nos acontece. Então, começamos por aí, né? Então, assim, é um conjunto de conhecimentos que foi não por um espírito, mas por vários espíritos, né? Foi sistematizado
e que trata disso. Porque quando a gente fala de tratar da natureza do espírito, de que assunto eu estou falando? Tudo. Vida. É vida do espírito, está no espiritismo. Por quê? Porque a natureza é espiritual, nossa natureza é espiritual. Então, ele tem a ver com a gente, tem a ver com a forma como eu me relaciono, tem a ver com a sociedade que eu construo, tem a ver com as minhas identificações, né? com tudo que eu realizo, tem a ver com tudo, com a filosofia, com a ciência, com a história, com a psicologia, que vocês vão ouvir muito aqui. Então, né, não tem uma área do viver e do saber que não esteja permeada por algo que é da natureza do ser humano. Se tem relação com o ser humano, a gente está tratando e esse tema vai ter uma ligação, vai ter, né, algo comum. Então, é um ampliar mesmo de consciência de que tudo passa pelo espírito, pela natureza, pela sua essência. Vamos lá? Pergunta? Pergunta aqui, ó, Rita. Já botou Rita 1 e Rita 2, é Rita 1. Falando de espírito, né, assim, quando a gente estuda um pouco da história, principalmente da Bahia, que eu li alguma coisa, aqueles escravos que vieram no navio, pelo que eu li, né, em alguns livros, eles trabalharam na construção das igrejas católicas, né, daqui de Salvador. Como é que o espiritismo, na verdade, enxerga esses escravos que morreram trabalhando e foram enterrados ali mesmo? Porque ali eles caíam, eles morriam e jogavam terra em cima e botavam, substituíam, né, ele por outros escravos. Se tem algum livro que eu queria, é conhecimento que eu queria ter, entendeu? E se tem algo que relate sobre esses espíritos serem espíritos iluminados ou eles são espíritos obsessores porque sofreram, alguma coisa assim que de minha curiosidade mesmo, de saber se existe alguma literatura que eu possa ler sobre isso, entendeu? Por questão de conhecimento mesmo. Eu não conheço, assim, de pronto, nenhuma literatura que fale especificamente, né, disso aí. O que eu entendo sobre a gente falar dos espíritos é que, assim, quando a gente fala que o espírito evolui, a gente fala de vários processos, de seres em processos, cada um aprendendo, adquirindo ali, né, esse conhecimento, aprendizado, por ser parte inerente mesmo de um processo, porque fomos criados, né? E vocês vão ver isso na aula de evolução, na aula de espíritos, a forma como houve a criação do espírito, sua evolução e tudo mais. Quando a gente pensar em seres iluminados e seres obsessores, vamos pensar assim, ó, espíritos. O espírito tem uma caminhada, né? E cada processo vivido historicamente, se a gente for pensar que essas barbáries a gente acaba vendo ainda hoje, né, nas guerras, então a gente acaba ficando comparando eventos, né? Mas espíritos, o espiritismo vê espíritos. Esses escravos, a gente passou por isso. Então, não são seres que não somos nós, somos nós, né? Nós num processo. Então, a gente vivenciou, todo o espírito vivenciou histórias de barbárie, porque a história é cheia de barbárie, né? A história é repleta de episódios, de épocas, de momentos em que cada espírito vivenciou. Foram os escravos, foram várias outras, né? Os povos originários. A gente, se for falar de exploração, de escravidão, tem cenário para tudo aí. Então, pense espíritos no processo. Espíritos no processo, o que naquele momento parece a vítima e naquele momento parece o algoz, mas que certamente cada um viveu um momento de tudo aqui, né? Na sua história evolutiva você viveu tudo, vivemos tudo, passamos por isso. Hoje nós somos frutos dessa história, né? E não sabemos, nesse momento assim, o que eu passei de fato, mas está aqui em nós, né?
no registro de quem nós somos hoje. Mas vocês vão ver mais sobre esses temas durante as aulas, na aula de evolução, aula 4. Agora, uma literatura específica eu vou ficar te devendo. Não, tudo bem, era Viu? só para poder. Mas estudar pense um pouco, espíritos, aprofundar. pense espíritos nos seus processos. É assim que o espiritismo vê. A gente acaba classificando muito pessoas, né? Aquele é melhor, aquele ali é mais evoluído, mas a gente vai entendendo no processo que não é um melhor, outro pior. Equívoco, ignorância, uns aprendem uma coisa rápido. Se você for olhar as pessoas hoje encarnadas, uma sabe música e artes maravilhosamente, o outro sabe engenharia. Então, assim, quem é melhor, né? A vida do espírito é aprender, e melhor é aprender todos os dias, né? Então, a gente não tem essa comparação, né, de quem é melhor e quem é pior. A gente usa um balizador de moral, mas a gente vai ver que ser bom, só a moral, não é um padrão de evolução, né? Então, a gente vai entendendo que evolução é muito mais do que moralidade, do que essa perfeição que a gente associa ao outro, né? Mas a gente viveu tudo isso e somos, né, resultado dessas experiências. Bom? Muito obrigada. Então, assim, o surgimento do espiritismo. O espiritualismo, né, é a crença em que há algo após a morte ou há algo além da matéria, é milenar, né? Antes muito mesmo do espiritismo. Podemos dizer que está ali na origem, né, do ser humano, nas suas tradições, se a gente for ler rituais, tribais, tudo, tem esses ritos, essa questão da espiritualidade ali, né, como espiritualismo. E em 18 de abril de 1857, nesta data, surge o espiritismo. Foi o nome dado por Kardec a esse compilado que vocês vão começar a adentrar agora, né? E ele deu um nome novo para algo que, em muitos aspectos ali, não era novo, mas que o espiritismo veio, através de estudo, experimentação, observação, detalhar a natureza disso, saindo do místico apenas, né, daquela crença. Porque o que o espiritismo fez com esse conteúdo? Ao estudar, ao experienciar, ao observar, foi trazendo a natureza desses acontecimentos para algo que é fato, né? E foi tornando mais concreto, deixando de ser algo místico, sobrenatural, né? Atribuído a deuses, a seres superiores. Então, o espiritismo ele veio compilar tudo isso. Esses estudos vai trazendo todas essas questões da mediunidade, fenômenos, Deus, espírito, vai trazendo isso para próximo da gente, né, para a gente entender que a natureza, né, da nossa essência, que não são fenômenos de outro mundo, são fenômenos naturais próprios do espírito, da capacidade do espírito. Então, esse nome, né, essa data e esse nome, que tem esse surgimento em 18 de abril de 1857, marca o Espiritismo, né, que é esse compilado que a gente vai falar muito aqui agora sobre o surgimento, né, quais são os princípios e tudo mais. E o nome, né, Espiritismo, foi trazido por Kardec. Então, tudo que tiver relação com os ensinamentos de Kardec é Espiritismo. Né? A gente ouve assim, eu sou espírita kardecista. Se você é espírita, você é kardecista, porque quem criou o termo espiritismo, foi Kardec, e essa compilação, né, tem a ver com esses temas básicos, está relacionado com esses temas básicos que estão ali, né, como os princípios dessa doutrina. Então, antes da gente falar mais sobre as obras, vamos passear um pouco sobre o contexto de como ela surgiu, né? Quando surgiu o Espiritismo, como era o pensamento nessa época, né? Para a gente voltar aqui no tempo, voltar lá atrás nas aulas, né, do tempo, que não foi século XXI, não tinha, né, essa facilidade toda que a gente tem hoje, mas vamos voltar um pouquinho no tempo. E aí eu trago, não dá para a gente falar da evolução toda, se a gente for ficar aqui falando de cada pensamento filosófico e da história, de como foi surgindo. Aí um livro sobre isso, aí eu posso indicar, né? Mas vamos pensar aqui 2 aspectos do século ainda 17, antes mesmo, né? Porque o Espiritismo surgiu no século XIX, mas 2 aspectos importantes para a gente ir pensando o amadurecimento do ser humano.
início do século XVII até quase o final, a grande influência da religião. O Estado era teocrático, né? Então, os homens, a humanidade seguia normas de quê? Da religião. A verdade sobre a explicação das coisas, religião. A verdade sobre como deve ser a cultura, a arte, né? Tudo influenciada pela religião. A política, religião. Então, a religião ditava a verdade naquele momento, né? O ser humano era dirigido por esses princípios dos dogmas religiosos da época. E, nesse final desse século, surge ali o racionalismo, né, com René Descartes, com uma frase que marca o início de um novo pensamento ali surgindo, né, em oposição a essa rigidez, a essa dominação, de alguma forma, religiosa, né, que foi o penso, logo existo. O que acontece quando o René Descartes começa a falar da razão, de que o homem tem a razão, tem em si essa razão inata e pode, né, pensar por si só? Se eu posso pensar por si só, por mim, eu não preciso de algo externo como uma verdade. Eu posso pensar essa verdade, eu posso questionar essa verdade, né? Então, o racionalismo é um marco que começa a mudar esse padrão de pensamento, de que existe um externo que eu devo seguir, né? Então, lembra que a gente falou ali do que é o espiritismo? Olha o homem começando a se colocar, né? A pensar na sua subjetividade, na sua ação, na sua responsabilidade, quando ele diz que eu penso, né? Então, começa esse movimento aí chamado racionalismo com René Descartes, né? Ele falava que essa razão ela era inata e o próprio conhecimento de Deus também inato ao ser humano. Então, assim, como eu falei, se a gente for falar de cada momento histórico, a gente vai fechar a aula só com história. Mas aí, o que acontece? Outros pensadores, outras ideias vão surgindo, algumas confirmando, outras em oposição. Mas, se a gente for ver, cada oposição é alguém mergulhando mais para dentro desse conhecimento, né, nessa busca, e abrindo a consciência para mais ideias, né? Então, assim, o iluminismo ele vai culminar lá para o século XVIII, XIX, mas ele tem bases nessa construção. E uma delas é as ideias de John Locke, que é do empirismo, né? Porque ele já traz que a razão ela não é só inata, que o homem adquire com o conhecimento, com a experiência, já fala das emoções, né? Então, assim, ampliando essa individualidade para o ser humano e essa capacidade de pensar e de construir suas próprias ideias, né? Fazendo mais e mais essa oposição a um regime onde o ditar externo, né, do coletivo para o pessoal, da religião para ditar o que eu devo pensar, o que eu devo fazer, como eu devo fazer e como eu devo seguir. Então, vai ampliando, né, e culmina nas ideias iluministas, que nessa época vai influenciar aí de várias formas na política, na sociedade. Começa a surgir, né, os lemas de liberdade, igualdade, tudo isso trazendo um chamado para o ser humano, né, para o homem na época, para olhar, né, para se colocar diante dessas, como autor, né, e não apenas como um ser passivo ali na sociedade. Então, essa época do século XIX é uma mistura desses conhecimentos aí, né, porque tem as ideias iluministas, surge o positivismo de Auguste Comte, que é quem dá início às ciências, né? A como como você deve proceder para esse saber ser científico, né? Ele fala da experimentação, essa ciência positivista, da observação, da repetição, né? Da comprovação e, de alguma forma, para os positivistas, é esse saber científico que deve prevalecer, não a razão em si pura, né? Mas algo que seja experimentado, testado, observado, comprovado, né?
E para eles, a razão, esse conhecimento científico vai dar lugar a essa ideia, né, tanto teológica ou mística, né, ou metafísica das coisas. Então, olha, de alguma forma, é ciência, é materialismo, mas já mudando um pouco, né, o olhar da liberdade, né? Ainda não está falando de espiritualidade, de espírito, mas já são conceitos novos, movimentando o ser humano para essa busca, né, constante de si mesmo, esse conhecer de si mesmo. Então, as ideias positivistas de Auguste Comte. Além disso, é o caldeirão, né? É um caldeirão de coisas acontecendo. O Manifesto Comunista, que são as ideias do socialismo de Karl Marx, né, e Friedrich Engels, as bases do materialismo, e que também, né, traz falas de busca de liberdade, né, para os homens, mas uma coisa interessante também é o olhar sobre a religião, da igreja como ópio, né, que limita, que cerceia o ser humano de pensar. Então, de alguma forma, cada conhecimento desse que foi acontecendo, cada teoria dessa que vai surgindo, tem suas bases diferentes, ideias diferentes, mais materialistas, mas a maior parte tentando sair desse momento, né, desse pensar religioso, dessa época em que eles saíram também de um momento de inquisição, né, do domínio total da igreja. E culmina depois já do lançamento do Livro dos Espíritos, que todos os outros foram antes, né? Mas o evolucionismo de Charles Darwin, principalmente, porque assim, as ideias de evolução do ser humano que também, né, que começam a surgir nessas épocas, com Lamarck, né, cada um com suas teorias, mas a última é a de Charles Darwin, fala o quê? Que o ser humano não surgiu nem do barro, nem de Adão e Eva, né? É fruto de uma evolução orgânica, né? As espécies, né, através dos estudos, Darwin percebe que cada espécie tem algo sequenciado, né? E não só, e os estudos dele são embasados pela arqueologia, pelos, né, os encontros da arqueologia, e ele vai percebendo essa evolução. E aí ele traz a evolução da espécie, que os seres orgânicos evoluem e transmitem hereditariamente, né, essa bagagem, fazendo que esses corpos mais complexos vão surgindo. Então, o homem surge desse processo evolutivo. Mais uma guerra contra a religião, né, trazendo mais... guerra não vou nem usar, vamos deletar essa palavra, mas algo em oposição ao conhecimento que estava em vigor antes, que era o religioso apenas, né? Então, assim, é nesse meio todo aí que surge o espiritismo, né? Alguns desses conhecimentos, mesmo materialistas e mesmo não sendo bases que daí surgiram o espiritismo, alguns acabaram influenciando, por exemplo, as ideias positivistas, né? Porque o espiritismo tem sua construção com base nesse tipo de ciência, da ciência positiva, né? Da observação, da experimentação, né? Da universalidade da amostra, tudo isso. Então, isso vem desse momento, né? Dessa época. E a própria evolução, porque quando vocês forem estudar na aula de evolução, vocês vão ver que... o que é esse encontro de espírito e de matéria que a gente consegue explicar dentro do evolucionismo de Charles Darwin, né? Então, mais à frente vocês vão ver. Então, são ideias que acabam contribuindo e não fazem surgir o espiritismo, e nesse momento não estão em comum, né, como dizer, na obra, mas que encaixam, né, e a gente vai percebendo o espiritismo fazendo aquilo que a gente falou lá no começo, explicando a natureza das coisas, né, como as coisas se processam. Não são milagres, não são fenômenos ocultos, né, não precisa caçar nenhuma bruxa, porque isso tudo é o espírito, é da natureza, somos nós movimentando aí, né, a vida. É a vida do espírito. Pergunta, gente? Vocês estão quietinhos assim?
Então, por outro lado, né, enquanto o mundo material ferveu aí com tantas ideias, o espírito também faz seu caminho, né? Porque quando a gente vai olhar para cada conteúdo desse, a gente percebe o quê? O ser humano olhando a vida, olhando os acontecimentos, olhando a arqueologia, né, a ciência, e trazendo teorias, né? Trazendo teorias. Do lado de cá, o espírito não é assim, não. Ele fala, ó, eu aqui, ó, eu existo. Como que surge cada marco espiritual do espírito que apareceu, né? E de que, daquele momento em que ele apareceu, de alguma forma, alguém fez, não, peraí, bora ver o que é isso, né? Se aparecer um espírito batendo aqui, gente, vocês fazem o que agora? Vocês vão criar uma nova doutrina, vão investigar, ou vão sair correndo? Eu estava pensando isso, quando eu vim no carro outro dia, né? Pensando nas irmãs Fox, que eu vou falar logo mais, que foram as batidas na casa delas. Eu falei, se a batida começar na minha casa, o que eu ia fazer? Você ia perguntar, quem é? Você quer o quê? Ou eu ia sair, ó, corre, que tem um espírito aqui. Não é? Mas brincadeiras à parte, o espírito se manifestou assim, né? Todos os marcos que têm participação que tem mais esclarecimento sobre essa natureza do espírito, começa com um fenômeno assim, né? E eu trouxe esses três, porque esses três, eles marcam épocas e não estão necessariamente ligados a algo religioso, né, que surge, porque a maioria das religiões surge, né, de um fenômeno, de uma revelação mediúnica, de algo místico, né? Então, vamos falar dos quáqueres ingleses ali no século XVII. Quem eram os quáqueres? Eles eram... foi um movimento que surgiu a partir de George Fox, ele em oposição à igreja anglicana na Inglaterra. Para ele, a gente não precisava de um intermediário para falar e estar em contato com o divino, que todos nós teríamos essa capacidade, né, de ter esse encontro com esse divino. E nesses momentos em que eles faziam os encontros para acessar essas comunicações, como eles chamavam, não era assim que eles chamavam, né, mas para acessar esse divino, eles tremiam por causa do transe e ficaram conhecidos como os tremedores. O que isso acontecendo, gente? Mediunidade, né? Era mediunidade, mas não nomeada desta forma, não estudado o fenômeno em si, mas trazendo já ali, né, algo de diferente, né, naquele contexto, que eu posso me conectar com o divino. Cada um pode se conectar com o divino. E esses ingleses, eles se mudaram, né, para os Estados Unidos, tem influência também nos Estados Unidos, e acaba que os Estados Unidos acaba sendo o local onde boa parte dos fenômenos espirituais acabam acontecendo, né? E esses são os quáqueres ingleses. O Hydesville foi no século XIX, já no século XIX, muito tempo depois, né? Mas eu comecei a falar da história. Hydesville no estado de Nova York, foi em 31 de março de 1849. Que aconteceu? Na casa de uma família, eles tinham acabado de mudar para essa casa. A casa tinha certa fama de ser mal assombrada, né? E duas filhas do casal, elas começaram a ouvir batidas. E começaram a perceber que as batidas interagiam com elas quando elas brincavam. Elas faziam perguntas de brincadeira, percebia que a batida tinha algum retorno, né? Então, o que elas fizeram? Elas criaram um sistema de comunicação com as batidas, né? Uma batida é um sim, duas batidas, um não. E depois criar uma forma de cada batida ser uma letra do alfabeto. Essa linguagem é chamada hoje de tipologia, né? Mas é uma forma de se comunicar. Então, nesse processo de comunicação, elas foram fazendo várias perguntas, né? Primeiro sobre elas, sobre a casa, sobre coisas ali da rotina, da família. Por exemplo, quantas irmãs nós somos, né? São 3 irmãs, e o espírito respondeu 4.
Aí, errou e tal, mas a mãe depois explicou que tinha uma filha que tinha nascido antes delas e que tinha desencarnado. Então, assim, coisas desse tipo. Mas, no envolver das coisas, ele acabou se revelando, né? Eu sou um espírito. Eu era um mascate, me chamava Charles Rosner. Fui morto pelo casal que morava nessa casa. E eles me roubaram, né? Roubaram os itens que ele vendia e assassinaram esse espírito, essa pessoa. Então, essa história viralizou, né? A palavra da época de hoje, viralizou, sem ter TikTok, nem Instagram, nem WhatsApp, mas se espalhou muito pelos Estados Unidos e ficou muito conhecida, né? Anos depois, vai sair até o filme agora, As Irmãs Fox. Eu vi isso ontem, que está sendo produzido, o filme As Irmãs Fox. Anos depois, foram demolir a casa, escavaram a casa toda e não acharam nada, nenhum corpo enterrado. Começaram, né? Tá vendo, invenção e tal. Quando foi derrubar a casa, a ossada foi encontrada entre uma parede e outra. O casal, eles construíram uma parede falsa, né, e fechou o corpo ali em pé. Então, estava entre essas paredes. Aí, né, volta a história do fenômeno de Hydesville. Esse foi um movimento, né, do espírito falando, trazendo sua história e, tipo, a continuidade, né? Existe a vida aí continuando. Então, começa também, né, a movimentar ali a sociedade da época para esse olhar de que existe algo além. E que tem vida, né? E que sabe de si, que tem uma individualidade, que não esqueceu, né? O outro, que sim deu origem ao espiritismo na sua construção, foi o fenômeno das mesas girantes. O fenômeno das mesas girantes começou na Europa, né? Em Paris, principalmente. Acontecia nos principais salões de evento da época, né? Aquela cidade toda cultural lá, cheia de eventos, desse movimento todo, né, de conhecimento. E depois dos eventos, eles começaram a verificar nessas reuniões essas mesas que se mexiam e também batiam no chão, faziam esse movimento de batida. Da mesma forma, as pessoas começaram a conversar e criar essa linguagem, mas assim, por muito tempo, eram perguntas triviais, né? Tipo a brincadeira que a gente faz, né? A gente perguntava o quê na brincadeira do copo? Fulano gosta de mim? Eu vou casar? Eu vou ter filho, né? Trivialidades, eram frivolidades. Mas, a um determinado ponto, isso começou mais ou menos em 1850, não despertou o interesse assim, de estudiosos por muito tempo, mas um senhor chamado Allan Kardec, que a gente vai conhecer mais dele daqui a pouco, ele não era dessa área de estudos espirituais e tal, ele estudava magnetismo até, mas chamou a atenção, num segundo contato dele, né, que ele foi com um amigo, convidado por um amigo, para pensar, né, as respostas têm inteligência. Então, algo por trás também é inteligente, né? Consegue raciocinar, consegue responder de uma forma, né, associando ali. E ele começou a investigar os fenômenos, de fato, né, do que tinha por trás. E aí começa todas essas respostas. Sou um espírito, quem sou? E nesse meio dessas investigações, dessas reuniões que começam, né, claro, mais restrita, ele começa a se envolver e a ser envolvido ao mesmo tempo, né? Porque foi a pessoa na hora que não correu, igual eu falei, né? Se a gente ia correr. Foi a pessoa ali no momento que, peraí, a curiosidade e o instinto ali de investigar falou mais alto. Então, vamos saber. E foi através desse processo, né, mediúnico, de vários médios, que ele foi sistematizando esses conhecimentos, dando o encadeamento que a gente tem hoje das perguntas, né, de cada resposta. E não foi apenas de um médium nem de um local, né? O que ele fazia? Ele mandava para
médiuns de vários lugares da Europa e recebia as respostas e ia compilando, né, as respostas e vendo a consonância daquilo ali. Né? Então, é um compilado não de um espírito, mas de vários, não de um médium, mas de vários médiums, claro, com uma sistematização muito bem feita por ele, né? Que tem muito a ver com a pessoa Kardec, que a gente vai falar um pouco ali. Então, esse, sim, as mesas girantes é um marco para o surgimento do espiritismo e é, né, da revelação do espírito, né, mostrando suas capacidades ali, mostrando sua individualidade mantida, né, depois da morte, a sua possibilidade de se comunicar, essa interação que a gente precisa e deve entender como um convite muito, muito profundo da gente, dessa interação, do que é isso tudo. Né? É só o processo obsessivo, né? Porque a gente sempre pensa espírito do outro lado como espírito que obsedia, como algo, mas assim, e essa interação mesmo para o espírito? Né? E essa vida do espírito que é única, né? Que ora está na matéria, ora está no plano espiritual. Como é que a gente se compreende sendo esse espírito que agora está encarnado, mas que amanhã não estará e que vive esse ciclo? Né? Então, é um convite muito mais profundo do que a gente pensar assim, existe vida após a morte, né? A vida espiritual é lá, o que eu vou fazer aqui vai reverberar lá. É um convite muito mais profundo, porque a vida do espírito é uma só, a do espírito. Né? A gente encarna, vive os ciclos, né, em cada um desses planos, mas a vida do espírito é uma só. Então é um convite muito mais profundo do que a gente pensar só isso, o espírito lá do outro lado, né? O plano espiritual. Nós estamos inseridos nesse universo espiritual. Nós somos espíritos e vivemos, né, interação desses planos. E quem foi Allan Kardec? Pergunta, gente. Nicolas, eu acho que tem pergunta. Não tem não, Nicolas? Não? Então, vamos lá. Quem foi Allan Kardec? Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou Rivail, não sei falar francês, alguém sabe? Vamos deixar Rivail, né? Ele nasceu na França, nasceu em Paris, em 3 de outubro de 1804. Estudou na Suíça, né? E era educador. Quando ele voltou para a Suíça, aos 21 anos, ele já fundou uma escola. Tem livros publicados anteriormente de aritmética, de gramática. Era tradutor, pois falava inglês, alemão. Né? Então, ele fazia essas traduções. E foi discípulo de Pestalozzi. Era uma pessoa do ramo da ciência, né? Estudioso e da área da educação, conceituado e conhecido na época. Né? Era casado com Gabrielle Boudet, e que também era apoiadora dele na área de educação, trabalhava com ele nessa área. E que, em 1855, começou esse processo de observação e experimentação do espiritismo. Então, assim, por que é importante a gente pensar quem era Kardec? Né? Quem era a pessoa Kardec? Para entender tudo que ele trouxe, né, para esse conhecimento, toda a importância do conhecimento que ele trouxe, até no encadeamento, né, tem algo aí desse professor, essa lógica sistematizada dessa pessoa da ciência positivista. Então, foi algo sistematizado que, apesar da gente falar e entender que não é um conhecimento que partiu dele, tem muito, né, do que era a pessoa dele ali para dar essa construção, para dar esse corpo que o trabalho tem até hoje, né? Porque o pensamento positivista dele fez com que ele sistematizasse de alguma forma que não pudesse ser refutado por qualquer
comentário ou teoria de oposição, porque ele foi a fundo nesses estudos, né? Foi a fundo nessas experimentações para dar corpo, e nisso a gente pode perceber a sustentação que existe desses conhecimentos até hoje, né? E uma das falas dele é que é um conhecimento que não está pronto, definido, que caminha com a ciência, e que se um dia a ciência negar ou provar algo contrário, que a gente fique com a ciência, né? Então, assim, para a gente entender que, mais ainda, que o Espiritismo deve andar e estar na natureza das coisas, né? Até onde o olhar foi naquela época, ele construiu, né? Ele investigou e foi. Mas e o que nos cabe, né? Com a evolução? Se somos seres que evoluem, o próprio conhecimento precisa evoluir. Aqui estão os pilares, né? Ele deixou os pilares, mas tem muito mais, né, de profundidade aí para esses estudos e para a gente construir e entender a utilidade de tudo isso na nossa vida de agora, né? Até agora. Ou a gente vai continuar vivendo o espiritismo do século XIX, né? Então, atualização desse conhecimento. Que mais sobre Kardec? Acho que eu falei tudo, né? Dessa importância dele aí. Sim, então, Allan Kardec é um pseudônimo que, segundo alguns espíritos em contato com ele, foi um nome que ele, de uma outra encarnação. Mas o motivo dele escolher o pseudônimo foi não associar o educador com o novo que estava surgindo, né? E também não misturar as obras, né? Isso aqui é uma produção de Kardec. Não, é uma produção dos espíritos. E não é à toa que o livro, né, o primeiro livro é o livro dos espíritos, plural. Então, foi nesse sentido que ele usou. Ele não se omitiu na época, né, mas para dar um nome novo a um novo que estava surgindo naquele momento, que era esse aprofundamento aí das coisas do espírito. Ainda não me acostumei que tem ali e aqui. Então, essas são as principais obras, as 5 primeiras, na verdade, né? Que ficou muito conhecida como o Pentateuco, os princípios básicos, os livros básicos do Espiritismo. O primeiro, já falei para vocês, era para ter colocado aqui, que é o Livro dos Espíritos, que fala, né, do futuro, do presente, da vida do hoje do espírito, da natureza, da questão filosófica mesmo. Fala das leis, né, de Deus, do funcionamento da natureza, várias definições de espírito, Deus, né, está tudo compilado nesse primeiro livro como perguntas e respostas. O livro 2 foi o livro dos médiuns, que foi em 1861. O livro dos médiuns vem com a natureza da experimentação, é o aspecto mais científico ali também, né, da experimentação dos fenômenos, vai a fundo como isso acontece, como é tudo que envolve cada fenômeno, desde os fenômenos, né, de efeito inteligente, físicos que acontecem, ele vai na explicação ali, na base de como tudo isso acontece, na formação de um médium, o que é um médium, né, e que todos nós somos médiuns, né? Tendo essa faculdade, que é uma ferramenta, né, para nosso processo evolutivo, mas que todos nós temos. Então, também desmistifica essa questão, né, que os quakers falavam lá, né? Nós podemos ser essa pessoa, né? E como que a gente está hoje em relação ao que a gente considera mediunidade e quem é médium, né? Somos nós, né? Qual é o terceiro livro? O livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é o livro que traz, né, a base do que nos conecta ao religioso, que são os princípios cristãos, porém comentados pela ótica do Espiritismo. Então, o Espiritismo não adotou uma religião, ele adotou o Evangelho cristão de uma forma, né, trazendo de uma forma renovada, como a ética, como um princípio ali que integra essa parte religiosa da doutrina espírita. Então, esse livro foi publicado em 64. O quarto foi O Céu e o Inferno,
que fala das passagens, né, histórias de espíritos que desencarnam, como é essa passagem, fala basicamente de quê? Do que a gente fala o tempo todo de justiça divina, né, de punição, de castigo. Existe isso, gente? Será? Então, o livro O Céu e o Inferno fala disso, do que a gente entende como justiça divina, como é esse processo, né, dessa passagem aí, né, da morte mesmo. E o último desses 5 é a Gênese, que é também um aspecto bem científico e que fala da evolução, do que como o espírito e a matéria se conectam e evoluem, como se dá esse processo, desde o orgânico até o material, né, que é a evolução do próprio universo. Então, fala dos milagres, né, desmistificando essa questão de ser sobrenatural, da natureza disso também, da cosmologia. É bem interessante, é um dos livros que eu mais gosto, que fala desse casamento, né, de religião, ciência, material e espiritual, que a gente tem uma tendência a achar que uma coisa está sempre em oposição à outra. E aí a gente vai ver como uma coisa está assim, muito bem ligada e conectada à outra e caminha de forma mais unida do que a gente imagina, né? Lembrando que é o espírito movimentando a matéria. A matéria se movimenta sozinha? Tem uma inteligência ali. Quem é a inteligência? O espírito. E a gente vai percebendo que é, né, a junção dos dois que faz a vida acontecer, a vida universal. Então, essas são as principais obras, mas ele ainda publicou o que é o Espiritismo, 12 revistas espíritas, que eram compilados de tratados que ele se comunicava com vários lugares diferentes da Europa e ia trazendo esses compilados numa forma de uma revista mesmo, né, de um periódico, e são 12 volumes. E, depois da morte dele, foi publicado Obras Póstumas, que é um livro que traz conteúdos deixados por ele, mas Obras Póstumas porque foi depois já do desencarne dele. Pergunta, gente, vocês estão dormindo? Monitores, vocês estão prestando atenção se tem alguém roncando? Se tiver, me avise que eu faço um barulhinho assim, ó. Pim! Então, gente, a base do Espiritismo, né, ele se apoia como ciência, tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião. Por que é ciência? O que vocês acham? Para movimentar e para acordar, sacudir um pouquinho. Eu falei demais até agora, sozinha. Eu nem vou olhar para Nicolas, porque senão o Nicolas vai virar vou virar para o lado de cá. Senão Nicolas vai dizer que eu estou obsidiando ele. Por que ciência, gente? Porque o Espiritismo, a gente pode dizer que ele tem esse aspecto aí científico. Espera aí. Eu te dou o meu. Principalmente por causa da época que o Espiritismo surgiu, né? Se não fosse uma ciência, né, positivismo, tudo tinha que ser explicado através da ciência para se ter valor. Né? Então, quis criar essa posição também com a religião e trazer algo novo, né? Que as pessoas participem, estudem, não imposto como dogma. Olha, tá vendo? Como foi bom acordar o povo? Aline. Oi, boa noite, pessoal. Eu acredito, né, que pelo fato da maneira como os conhecimentos chegaram, né, houve uma metodologia, né? Kardec utilizou uma metodologia ali para que esses conhecimentos se tornassem conhecimentos, né? Fosse de alguma maneira provado, né? O que estava chegando, como estava chegando, se era verdade, se não era. E a ciência é assim, né? Precisa de um método. Exatamente. Alguém mais? Nicolas. Não fui eu, Nicolas. Você está vendo, né? Não fui eu. Como você explicou mais cedo, Allan Kardec, através do positivismo, certo, ele fez vários experimentos e juntou eles todos, de maneira que, através de experimentação do método científico, ele chegou a uma conclusão de uma certa coisa, que também a ciência está envolvida nisso. Então, a ciência não consegue discordar, assim por dizer, por enquanto, pelo menos.
Exatamente. E aí, a gente dá para esse aspecto científico, esse aspecto do raciocinar, ele relaciona isso até à nossa fé. Fé raciocinada, não uma fé dogmática. Né? Então, ele vai tá ali, é para estar conectado isso aí, ciência, filosofia e religião. Apesar da gente saber que, em muitos momentos, o espiritismo acaba sendo enviesado apenas por um caminho, né? Para muitos, só a religião, aquele aspecto do religioso. Mas a ciência e a filosofia, ser ciência, ser filosofia, ser religião, não dá para separar, né? Então, ele é filosofia também. Por quê? A lógica, o questionar, né? A lógica e o questionamento. A lógica e o quê? O questionamento. Você falou. Faz a gente pensar, né? A filosofia está em tudo que movimenta a gente a entender as coisas, o para quê das coisas, o porquê das coisas, né? Então, o espiritismo é para ser isso também, né? Para levar a gente a pensar. Origem é importante, sim, entender que nós fazemos parte de um processo, como se dá, para entender até o que Rita perguntou mais cedo, por que o escravo, por que né? Essa opressão, para entender tudo isso. Então, origem, hoje, né, e destino. Não é só origem e destino, é origem, hoje e destino, porque o hoje também é importante, né? Que é o que vai nos movimentar no sentido do para que esse espiritismo, para que serve, né? Para meu hoje, para meu agora, para meu processo, para quem eu sou e o que eu estou fazendo, né? Então, é filosofia também. Religião não é uma religião dogmática na sua origem, né? Pelo princípio religioso, pela ética cristã, mas principalmente pelo convite para nos integrar ao divino. Não é nos submeter ou criar forma, ou humanizar Deus, né? Mas para nos integrar a esse divino. Então, é uma caminhada, é um conhecimento, olha só, através do conhecimento de mim, da vida, de tudo, que eu possa, a partir desse conhecimento, desse raciocínio, dessa busca lógica, me integrar a esse divino, andar conectado com esse divino, entender a relação, a nossa relação, quem é esse divino que a gente deve sentir, né? Então, é religião nesse sentido. É claro que, como eu falei, o espiritismo foi tomando caminhos nesse processo de divulgação, de crescimento, de consolidação, foi tomando caminhos que, em muitos aspectos, é visto apenas como uma religião, né? É algo mais para eu me salvar, né? Para eu... Aí a gente vai mudando uns nomes, né? O demônio é o obsessor. Tem pergunta aqui, ó, gente. Não estou vendo o crachá dela. E também nem sei se eu vou enxergar de longe, mas ela fala o nome dela. Monique. Você está falando isso, está me vindo uma situação na cabeça de quando eu vim para cá. Um grupo de colegas veio me perguntar sobre o que era o espiritismo e duas delas afirmaram que espiritismo não era religião, era uma filosofia e quem dizia que estava em religião é porque tinha um passado católico. Aí eu achei aquilo assim, oi, como assim? Eu nunca escutei isso. E aí eu também me deparei com outras pessoas que só pensam na ciência e outros só na religião. E aí uma vez eu escutei um senhor falando que, como é a filosofia, eu penso porque eu nasci, porque eu estou aqui. A ciência me ajuda a provar o porquê eu tenho que estar aqui. E a religião, onde ela entra nisso? Ela entra que a ciência com a filosofia faz eu acreditar mais ainda nessa religião, que é o ligar a Deus, né? Então, acho que casa bem com o que você está falando. É isso. Desculpa. Desculpa. Oh. Todo mundo tiver uma contribuição dessa, pode falar que eu desculpo. Então, é isso, gente. É um tríplice aspecto mesmo, né? Então, quando eu falei lá no começo, assim, que
tudo que a gente disser que é o espiritismo e para que serve, é porque a gente está olhando para aquele momento, para o que serve para a gente, ou para que eu estou procurando, mas o espiritismo é algo muito mais profundo do que a gente sabe, principalmente quem sabe porque ouviu ou porque, né, leu um romance espírita, né? Então, assim, é mais do que falar com o espírito, é mais do que saber que a morte não é o fim para o espírito, mas é trazer significado para isso tudo, que é na nossa experiência, é da nossa experiência e é do dia a dia. A gente só vai trazendo esse significado a partir do momento que a gente vai estudando cada tema, trazendo aquele tema para perto, né, naturalizando em si mesmo, e depois começando a ver isso fluir ali no seu comportamento, né? Então, é para fazer parte, é para ser integrado, mas é um compilado aí, não é só uma religião, né? Ele é isso tudo, ele é ciência, ele é filosofia, ele é religião, porque ele convida você a olhar com a razão, a pensar sobre você, espírito, e sua relação com o outro também, com o social, estando integrado com esse divino que é o Criador. Oi, é só uma contribuição. É que a gente ouve, né, a gente lê na literatura espírita que o futuro das religiões, né, é que é o espiritismo. O espiritismo é o futuro das religiões, e não mais uma religião, exatamente porque eu acredito, né, que a proposta é essa, de modificação, é de integração, né, é de dar um passinho a mais quando a gente fala dessa questão, né, da filosofia, é elevar o nível, né, do conhecimento. Então, o espiritismo ele está realmente além um pouquinho daquilo que a gente ainda consegue alcançar nesse momento, né? Sim, só para apimentar vocês, para vocês ficarem bem animados para ir até o ciclo 10, a proposta para o espírito não é nem que o espiritismo seja a religião do futuro, porque o espírito que entende e tem a consciência do que é, da sua imortalidade, nem precisa de uma religião. Ele simplesmente é a religião, né? Então, vamos dizer assim que o espiritismo é o começo para a gente entender esse lá. E aí vocês esperam até o ciclo 10, mas cheguem lá, viu? É o ciclo 10. Vocês vão falar muito de religião pessoal. Falando sobre a propagação do espiritismo, né? Porque ele surgiu lá naquele movimento da Europa, basicamente em Paris, e não vingou por lá, né? Onde que o espiritismo foi tomar corpo, cidadania, virar, né, parceiro no Brasil, né? No final do século XIX, ele começa a vir os textos, os livros, né? E começando ali pela elite mesmo, porque eram textos em francês. Quem sabia ler francês no Brasil no século XIX? Hoje, eu não sei, vocês sabem ler francês? Quem aqui fala francês? Vamos fazer, tá vendo? Nesse universo aqui, não teria espíritas, nem leitores do espiritismo, porque não sabia falar francês, né? Então, era uma doutrina que surge muito elitista, né? Porque vai atingir essas pessoas daquela época que tinham essa condição de estudar e de entender inglês. Começa a ser divulgada por periódicos, jornais, né? O primeiro jornal foi 60... não vou gravar, não lembro, não. Mas tinha um jornal que até correspondeu, né, com Kardec para fazer essas revistas espíritas. E ele começa a chegar aqui no Brasil. E se espalha, gente. Toma... né? Hoje, até a maioria dos centros espíritas que existem fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, quem é que fundou os centros? Brasileiros, né? Então, é um conhecimento que foi, né, super divulgado aqui, que foi por várias vias se difundindo. E aí a gente traz um aspecto que é assim, como um ponto-chave do espiritismo era o fenômeno mediúnico, e a gente se entende como esse povo mediúnico, né? Essa miscigenação, nós brasileiros somos uma mistura de etnias, né?
ele está até ali, meu marido, ele fala que brasileiro não tem cara, porque é uma mistura, né? Você olha para a pessoa, você pode dizer que ela tem uma característica e falar que ela é de uma nacionalidade. E aqui a gente vê o quê? Essa mistura, né? Do africano, principalmente do africano, do índio, né? Dos povos originários e dos portugueses. Então, cada um com suas características. E povos que já lidavam muito com o espiritual, com essa sensibilidade, e que faz esse DNA da gente aí ser... Cheguei a dar um balançado, ó. Faz nosso DNA ser assim, ó, vibrar, né? E aí a mediunidade, como diz outro dia um professor numa aula, trisca pega aqui, né? Aí a gente chega no centro achando que eu não sou médium, daqui a pouco está lá, né? Vivendo, experienciando, sentindo, porque também está muito na nossa experiência hereditária mesmo, né? Na nossa herança, né? Genética aí. E não é um mistério tão, né? Para essa junção, para as pessoas que já tinham isso aí no sangue. Então, essa miscigenação favoreceu essa mediunidade, que favoreceu essa doutrina, esses fenômenos, esse movimento se difundir assim também. Se difundiu muito pelo religioso, como eu falei, né? E aí vale a gente questionar isso que... Como é seu nome? Monique? Que Monique trouxe, né? Porque assim, ela falou assim, quem lida com o espiritismo como religião é porque era de outra religião, né? E é um pouco isso mesmo da cultura religiosa já ali, né, difundida, da gente mudar alguns nomes, mas sem perceber a gente continua com os mesmos pensamentos, né? O céu virou nosso lar, o inferno virou o quê? Umbral. Ou você vai para nosso lar, ou você vai para umbral. Não é castigo e punição do mesmo jeito? Então, vamos mudando, né, esses pensamentos. Aí, como eu falei, tudo é culpa do demônio, aqui é tudo culpa do obsessor, né? Eu não fiz nada, foi o obsessor, a gente só mudou o nome, né? Então, a gente vem realmente com vários, né, vieses aí do religioso, né, que é cultural mesmo também, porque às vezes a pessoa nem frequenta a religião, mas aquilo já está ali, né, no coletivo desses movimentos. E aí a gente... O convite da ULI é a gente olhar para tudo isso, ir mais a fundo em tudo isso, né? Entender Deus, essa forma Deus, de pensar Deus, de sentir Deus, de se perceber espírito, ser espírito, viver espírito, tudo isso mudando, trazendo para o que realmente é o espiritismo. E teve, né, esse homem ali chamado Chico Xavier, que nos seus livros trouxe esse espiritismo para a linguagem mais popular, né? Sem desmerecer o conteúdo, mas tornando fácil a leitura. E difundiu, saiu daquele lugar restrito para difundir por todo o Brasil, e vários lugares já tem a obra dele traduzida, né? Então, assim, foi o responsável por promover essa propagação também do espiritismo desde 1931, a primeira obra que trazia poesias, né? Ele trouxe várias poesias psicografadas e depois foram sendo atestadas de que todo aquele conteúdo era realmente muito coerente com os artistas, né, os poetas e tudo mais. Então, assim, Chico foi um grande responsável também para essa divulgação toda do espiritismo. Não só a divulgação, mas a obra, ela traz mais clareza até do que é esse morrer, do que é que é a vida no plano espiritual, né, que a gente pensa muito como um lugar distante, né, o céu, como é esse céu. E aí a gente vai entendendo como é a vida do espírito e seus processos muito nessas obras. Então, outro aspecto aí dessa divulgação. Então, o espiritismo traçou um caminho, né? Traça um caminho, né? Porque ele só começou. Os estudos experimentais, que foram lá desde a época de Kardec, como a gente já falou muito aqui, não vou me adentrar muito, para experimentar, para, né, entender a natureza de cada coisa ali mesmo. Isso durou
30 anos, vamos dizer assim. A divulgação, né, que foi o processo que a gente já falou aqui também, principalmente no Brasil, mas teve em outros países também. Já foi queimado, né? O Espiritismo teve seus livros queimados na Espanha. A chegada no Brasil e disseminação. Essa consolidação, porque sai-se de uma fase em que eu preciso provar alguma coisa, né? Chega uma hora que a gente não está mais aqui numa aula de espiritismo tentando provar para ninguém que existe espírito ou que, né? A gente agora já entra numa época de o quê? Integrar, de se apropriar desses conhecimentos, né? E é essa a proposta da ULI, que vocês vão ouvir a ULI inteira, né? Integrar esses princípios, se perceber esse espírito e cada vez mais tomando consciência do que é ser espírito, né? Da potencialidade de tudo, da responsabilidade, tudo que é a vida do espírito. E a atualização, né? Vocês vão conhecer muitos termos novos aqui. E se os facilitadores falarem, vocês ainda não entenderem, perguntem mesmo, porque às vezes vira hábito já falar, porque já acostumamos com esses termos aqui, mas são palavras que vão abrindo o nosso conhecimento mesmo, porque a gente vai percebendo, vai ficando claro para a gente que não é uma negação de nada, é uma ampliação, né? É uma ampliação para a gente continuar fazendo com que o espiritismo se naturalize, seja parte dos nossos processos e traga mais e mais tudo isso que a gente está buscando, né? Que a gente fala de autotransformação, de autoconsciência, de autotransformação, né? Dessa busca do espírito pelo conhecimento de si mesmo e pela própria felicidade, né? Assim, desse encontro. Então, o convite da ULI para vocês, para nós, porque a gente está nesse processo, é isso, é trazer, integrar e buscar atualizar isso no nosso dia a dia. E vocês já fazem parte disso. Os princípios básicos do Espiritismo, né? Eu dividi em 7 ali, no livro de vocês está assim. Dá para. Algumas pessoas falam 5, né? Porque junta uma coisa e outra, mas eu deixei assim como está no livro, que é a existência de Deus como um Deus causa, não um Deus antropomórfico, né? Que a gente deve buscar integrar esse divino. E aí eu pergunto para vocês, quem é Deus para vocês? Mas não é para vocês responderem não, é para pensarem, porque a aula próxima é Deus. Mas já vá pensando para casa, como é que eu penso Deus? Né? É o da justiça, né? Da sarça ardente? Vamos pensar Deus. A existência dos espíritos, né? A singularidade, a inteligência, criados por Deus, individualidades que se mantêm. Né? Mas e eu nisso tudo? Já me reconheço nesse lugar de espírito? Mais perguntas. Vou fazer um monte de perguntas, vocês vão elaborando e vai fazendo as perguntas agora para os facilitadores da próxima, tá? Vocês já liberam. Evolução, princípio básico do espírito. Viemos desse processo de evolução e estamos nele. Né? Não é só vida passada e vida futura. É agora. Aqui agora eu estou evoluindo. Já evolui um monte hoje aqui com a nossa conversa. Então, mas como a gente se entende nesse processo de evolução? Né? A reencarnação como favorecendo esse processo, né? Como um mecanismo biológico, natural, e que acontece para nos educar. Né? Então, um processo de educação. Quem somos nós, né? Em cada uma desses momentos? A mediunidade, todos somos médiuns, uma faculdade que nos permite essa comunicação, mas que também nos permite conectar com a vida. Né? É uma ferramenta, para a gente se sentir inserido nessa vida maior, que é a vida do espírito. Né? Não é só para eu ouvir um médium falar alguma coisa. A mediunidade está para a gente na vida. Né? Então, aula mais para frente aí de mediunidade. Mas vão se perguntando, vão lendo. A moral cristã, a gente já falou, né? Como a ética, né? Espírita, a gente
adota os princípios do Evangelho, e a pluralidade dos mundos habitados, no sentido de que o Espírito ele é Senhor do universo, né? O Espírito habita todo o universo, pensando Espírito, né? E é responsável pela criação, né? Então, a criação, o universo, a nossa sociedade, tudo que a gente está inserido está para o Espírito, e é criação do próprio Espírito. Um monte de pergunta para vocês. Então, fechando aqui com esse slide, para a gente pensar esse ponto central do Espiritismo como algo que nos traz e nos revela a nossa imortalidade. Nós somos espíritos, somos imortais, né? Então, tem como ponto central trazer para o ser humano quem ele é de essência e essa imortalidade. E isso nos coloca nesse lugar de reconhecer o que é o espírito, né? Então, a gente está falando de um conhecimento que deve ser libertador, né? Então, acho que vamos pensar a doutrina espírita como uma doutrina para a libertação, né? Para a liberdade do espírito. Mas libertar de quê? Libertar de quê? Quais são nossas amarras que nos prendem, que nos fazem estar mais conectado com o sofrer do que com o ser livre, amar, feliz, né? Então, a gente vai pensando isso. O que a gente está precisando, ir tirando, né? Para libertar, né? Desse material que me domina, desse obsessor que eu tenho medo, vai nos libertando. Começa nos libertando de cada coisa que a gente vai tornando maior do que o que a gente é, né? Mas que a gente é maior do que essa coisa. E é dessa forma que a gente vai se libertando. Primeiro, a gente precisa reconhecer o que está nos aprisionando também, né? E que a gente tem esse potencial. Então, entendam o Espiritismo e levem ele hoje para a vida de vocês como um conhecimento para libertar, para levar você a reconhecer você mesmo, se perceber, né, quem eu sou um espírito, e sou um espírito imortal, e sou um espírito imortal e livre. E aí a gente vai começando a ver depois o resultado disso na nossa vida de todos os dias. Tá bom? Então, a gente encerra por aqui hoje esse tema. Tem mais, a gente não está na hora de sair, não, mas a gente encerra aqui hoje esse tema e nós vamos para o meu, pelo menos, último slide. Sejam bem-vindos à ULI.